Boa noite a todos. Essa noite, muita alegria para todos nós, que nesta data, em 1984, essa casa abriu as portas em nome de Jesus Cristo, para estudarmos, para divulgarmos a mensagem e para praticarmos os ensinamentos que aqui nós aprendemos. Para iniciar as nossas atividades, nós agradecemos de coração um abraço fraterno da Sociedade Espírita de Renovação para esse coral querido que sempre nos prestigia, coral do Ildefonso Correia, que iniciou as suas atividades em 1997, no mês de fevereiro, e formado por estudantes da doutrina espírita, do Centro Espírita Ildefonso Correia, tem como missão levar a boa música aos corações dos nossos ouvintes, encarnados e desencarnados, sensibilizando-os para o bom e para o belo, facilitando muitas vezes a ação do mundo espiritual. O repertório é composto por boas músicas, tanto populares como eruditas, sacras, que não conflitem com os princípios espíritas cristãos. As apresentações são em atividades nas casas espíritas, nos asilos, nos hospitais e trabalhos assistenciais. Então é com muita alegria que nós vamos iniciar as nossas atividades, para o nosso ambiente se riqueza de harmonia, de paz, de tranquilidade, para depois nós iniciarmos a palestra. Muito obrigado, antecipando a nossa gratidão e de coração, toda a família da CEPA.
Unto you, God.
Unto you, Longe se vai sonhando
demais, mas onde se chega assim, o descobrir me faz sentir teu casador de mim. Devoção a fez assim, buscando a prosa superas, engraçador de mim. Corações entregue a paixões e nunca tiveram fim. No meio do meu lugar, caçador de mim. Nada beber se não correr para o lugar. Nada fazer se não esquecer o meu. Ali o rei vai passar a procura. Sonhando demais, mas onde se chega assim, o descobrir me faz sentir meu caçador de mim. Sonhando demais, mas onde se chega assim, quando descobrir, sentir meu cansado de mim. I pray you be alright, and watch as Mary and help us to be wise. Be here when we don't know. Let these be our friend when we lose our way. Show our place, guide us with your grace. You are place where we'll be safe. I pray you find your love. Oh,
importante. Essa voz está. Even say so will be sonhar, senza o amor, justiça e esperança, o meu Nossa última música. Uma música que todo ano nós passamos a estudar e ficou muito dentro de cada um de nós. Espero que vocês. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar essa paz. Tenho que voltar os nós, os sapatos, os desejos, os receios. Tenho que esquecer a tenho que se eu quiser
Deu certo. O que a gente pode falar desse abraço carinhoso, fraterno, desse coral que nos envolveu? A gente só pode agradecer, expressar toda a nossa alegria, a nossa gratidão. A arte, a música, é uma prece. A gente, como se fosse o nosso segundo oxigênio. E mais do que isso, apresentada por um coral, onde juntos podemos muito mais. Expressa também a solidariedade, o trabalho em equipe. É uma alegria muito grande. Expressando toda a nossa gratidão pelo carinho de sempre, porque não é a primeira vez que o coral veio nos prestigiar, aceita o nosso convite para esses momentos de alegria. E um dia muito especial, porque 39 anos não é todo dia, né? Há 39 anos nós abrimos as portas da Sociedade Espírita Renovação, em nome de Jesus Cristo, mas ela abriu as portas do novo caminho, o caminho da Boa Nova, onde aprendemos a nos encontrar, aprendemos a fraternidade. E o que nós sentimos aqui foi exatamente isso. Todos nós que aqui estamos irmanados
com o propósito da renovação, de buscarmos a cada dia darmos um passo adiante, entendendo a vida na sua dimensão maior. Muitos corações que aqui chegaram se foram, mas levaram daqui a harmonia, a referência, o porto seguro. Outros saíram e voltaram, outros estão chegando. E aqui a gente se sente acolhido, abraçado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando 2 ou mais pessoas em seu nome se reúnem, Ele está entre nós. Então é com muita alegria que nós comemoramos o 39º aniversário da nossa Sociedade Espírita Renovação. Com essa gratidão, gostaria então de convidá-los a acompanhar em prece que vou proferir. Vamos em uníssono elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, para expressarmos toda a nossa alegria por mais este encontro e possamos nos sentir mais do que reunidos e possamos nos sentir cada vez mais unidos em torno da Tua mensagem que esclarece e consola. Expressarmos a nossa gratidão pelas bênçãos que não nos têm faltado. Expressarmos a nossa gratidão por cada dia, por cada instante, pela oportunidade do encontro, do aprendizado em sociedade. Agradecer, Senhor, por já compreendermos que a vida é convívio, por já entendermos a dimensão maior da vida, que não se circunscreve entre berço e túmulo. Sê conosco, Senhor, uma vez mais, abraçando-nos nesta feliz data, em que os nossos corações, emanados com aqueles que deram os primeiros passos, estão presentes nos 2 planos da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção do encontro, deste encontro fraterno, luminoso. Que assim seja. Tirar isso também. Pessoal, eu preciso que o proprietário do HB20 cinza, que está lá na frente, precisa retirar o carro que está atrapalhando ali. E aqui dentro, no estacionamento, tem um Volkswagen bem no final, que também precisa ser retirado, bem aqui no final do estacionamento, para que a pessoa que esteja ali do lado possa sair. Então, a palestra da noite de hoje, em comemoração ao nosso 39º aniversário, Justiça das Aflições, será proferida pelo nosso querido amigo, confrade, irmão, Nélio Mauro Aguirre Castro, vinculado ao Centro Espírita, Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Curitiba, onde é membro do Conselho Deliberativo. Ele é membro também do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná, de 1994 a 2006, eleito novamente para o biênio 2013-14, reeleito para cumprir o mandato até 2020 e novamente reeleito para cumprir novo mandato até 2026. Isso que é tarefa, né? Atualmente é vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. Na vida profissional é professor aposentado
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Querido amigo médium, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Inspirados que estamos por conta de tantas músicas que nos enterneceram o coração, nós temos que inicialmente confessar que somos o melhor ouvinte das nossas próprias palavras. Lembro-me que, alguns anos atrás, num dos grupos de estudo lá da casa onde eu trabalho, na primeira reunião, em fevereiro, de um ESD inicial, Introdução ao Espiritismo, estávamos nós, então, com a turma, apresentando o programa, nos conhecendo, interagindo, e tinha um jovem, bastante saliente até, falante. A gente percebia que ele estava ali para aprender, certo? Tinha suas dúvidas, sua curiosidade. E quando apresentamos todo o programa, ele nos perguntou: faz muito tempo que você fala desse programa, destes temas? Eu disse assim: bastante tempo. Eu conto até em décadas, não é mais nem em anos. E ele disse: e precisa repetir? Eu disse sim. Daí ele me lembrou de um verso de uma música, que diz que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Uma música do Beto Guedes, depois eu fui saber. Mas tudo que nós vamos falar, sobre o que nós vamos refletir aqui hoje, não nos é novo, por certo. Mas este jovem foi além, meio irreverente até, quando estávamos perguntando a todos qual era o sentido da vida para ele, o que ele achava desta existência, do porquê que nós estávamos aqui. Ele foi definitivo. Eu estou aqui para aproveitar a vida. Primeiro dia do nosso encontro. Passaram-se os meses. Em dezembro, a reunião de encerramento e de avaliação. E ele disse, e me chamou até de professor, nem sabia que eu era professor aposentado, mas de certo, um pouco pela irreverência dele até, ele disse: professor, hoje no encerramento, eu percebo que eu estava certo. A gente está aqui para aproveitar a vida. Ele falou. Mas hoje eu penso diferente do que seja vida e do que seja aproveitar. E a nossa conversa hoje, a nossa reflexão, vai ser, no fundo, sobre aproveitar a vida. Um cidadão chamado Zimmel desencarnou, morreu em 1865. Ele morava em Vilna, Lituânia. Era judeu. E desencarnou aos 60 anos. Destes 60, 30, ele mendicou. Foi mendigo. Ele teve que passar
30 anos atrás do alimento de cada dia. Mas ele fez mais do que isso. Ele criou um bordão que usava em todo lugar que ele ia. Ele dizia: doem para os pobres, doem para as viúvas, doem para os órfãos. E todos o conheciam nas localidades que ele frequentava. E todas as doações que ele conseguia, ele repassava a quem precisava mais do que ele. Toda a roupa que ele ganhava, todo o alimento que ele ganhava, toda a ajuda que ele ganhava, ele doava para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Em meados de 1865, numa das reuniões mediúnicas que gerou o livro O Céu e o Inferno, ele foi evocado, por conta de que tinham mandado ao grupo mediúnico a história dele em Vilna. E ele se apresentou ao grupo. E disseram-lhe então, ele, espírito, de que souberam de todo o trabalho que ele fez, de toda a dedicação, de todo o seu esforço em atender aqueles irmãos mais sofridos. E ele disse: pois é, eu fiz isso, mas tenho que contar a minha história. E o espírito exímio contou a sua história. Disse que foi um príncipe, há muito tempo atrás, numa localidade distante, e que exerceu uma crueldade ímpar perante todos os seus vassalos. Não deu a nenhuma oportunidade de nenhum progresso. Tirou o quanto pôde, foi um algoz para todos, disse ele ao grupo mediúnico que o ouvia. E disse: a minha morte foi festejada. E o grupo mediúnico então perguntou: e o que aconteceu depois da tua morte? Ele disse: eu passei 3 séculos e meio, 350 anos na erraticidade, sofrendo, só para me liberar do meu corpo. Foram muitas décadas, outras mais, encontrando com cada vítima que eu tinha feito. O quadro do sofrimento de todas me foi mostrado um a um. 350 anos. E eu rogando, a pouco e pouco, quando fui aprendendo a fazê-lo, pela oportunidade de compensar os meus erros. E foi tanta pressa, dizer, foi tanto pedido meu e de outros, que me foi dada a oportunidade do retorno à vida terrena, com a minha promessa de sofrer o que eu tinha feito sofrer. E assim encarnei numa família pobre. Minha mãe logo me deixou, morreu. Meu pai nunca me deu nenhuma atenção. Eu nunca tive amor, nunca tive nenhuma afeição, nenhum carinho. Sempre passei fome, sempre passei toda sorte de necessidades, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que ajudar quem era mais necessitado do que eu. E disse ele: o meu retorno à pátria espiritual foi calmo. E eu me senti bem, porque eu tinha certeza que parte
do meu resgate tinha se dado. E eu fico pensando, o importante é aproveitar a vida. Exílio aproveitou. E se me permite o coral, se ele aqui estivesse hoje, talvez ele dissesse: eu, Salvador de mim. Assim, meus irmãos, é a história da justiça divina que nos dá a todos a oportunidade do refazimento, do resgate. É a reencarnação que nos propicia toda esta instância reparadora em que nos lançamos quando aqui retornamos. O nosso Evangelho, capítulo 9, item 7, diz, veja, que a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Eleitos somos nós, que tivemos a oportunidade do retorno para a purgação das nossas faltas. Se nós pensarmos, espírito liberto, de repente nos encontramos, não sei em que instância deste universo, e nos perguntam, aonde você é? A gente diz, eu estou encarnado na Terra. E nos perguntasse de certo dia, opa, está difícil a coisa lá, né? Nós estamos numa instância de provas e de expiação. O Evangelho também nos diz, no capítulo 5, na Terra, todos sofrem. Sentem-se em tronos ou deitem-se sobre a palha. O sofrimento faz parte do nosso resgate, faz parte do aproveitarmos a nossa vida, porque Ele nos dá o ensejo da justiça divina. Fico pensando, aí se apresenta a nossa oportunidade, mas nem sempre nos damos conta desta oportunidade de resgate. No Livro dos Espíritos há uma questão dirigida aos Espíritos de por que é que nós, ao participarmos da nossa programação reencarnatória, nós não escolhemos provas mais fáceis de serem cumpridas. Os Espíritos respondem, nós escolhemos as provações do Espírito. Nós, Espírito, precisamos. Nós nos encontramos aqui com as tarefas que devemos cumprir, com as responsabilidades que se apresentam. Não há nada de novo. Não há nada de novo. Então nós reencarnamos com o dever inerente à necessidade do nosso espírito. Mas, de repente, nós nos deslumbramos pelas facilidades da Terra e pautamos às vezes mais a nossa existência pelo conforto da matéria do que pela necessidade do espírito. E esquecemos que, de fato, nós somos um espírito que tem um corpo, e não o contrário. Alberto Almeida, na Conferência Espírita de 2017, usou um termo que achei muito apropriado. Ele disse que a reencarnação é um processo terapêutico. E ele está certo.
Nós estamos aqui corrigindo o nosso espírito. Me permito até contar uma passagem que me ocorreu há pouco tempo com uma grande amiga, participante antiga aí do movimento espírita, muito dedicada. E ela estava com seu esposo doente. Eu o conhecia também. Espírita brilhante, orador requisitado, falante, empático, nossa. E de repente, ele ficou doente. O Alzheimer o acometeu. E ele, de uma pessoa vibrante, de repente se viu constrangido a ficar no leito. Nem se alimentava mais por conta. E eu, encontrando essa amiga um dia, eu falei para ela, poxa vida, falei de maneira absolutamente natural e lógica, até perguntando do esposo, e disse, falei a ela, ele deve estar sofrendo, não? E ela respondeu com mais naturalidade aí. Pois é, disse ela, ele está consertando o espírito. Confesso que, consertando, eu achei estranho o termo, mas fazia todo sentido. Ele estava consertando o espírito. Lembrei-me daí, Agenda Cristã, André Luiz. Não. Emmanuel, busca e acharás. O machucado do corpo é o curativo da alma. Ela tinha me falado isso, nem tinha me dado conta de que o machucado do corpo é o curativo da alma. E assim a justiça de Deus vai se apresentando no nosso caminhar através das nossas aflições. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, aflitos somos nós, todos nós, porque na terra todos sofrem. Sentem-se no trono ou deitem-se sobre a palha. E não tem dúvida, nesta necessidade que temos da vivência, da experiência como aprendizado, nós vamos passar pelo que causamos. Porque o grande desafio da nossa existência toda é transformar conhecimento em comportamento. Porque a lição nós sabemos de cor. Tudo que estamos falando aqui, nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Aprender é atitude, é hábito, é costume. Assim, percebemos que o homem sofre o que faz sofrer. Se foi um mau pai, de certo agora terá filhos lhe cobrando incessantemente tarefas que ele não tenha cumprido a contento. Se foi um perdulário, nada guardou na sua existência que pudesse ajudar o próximo. Se dispôs a todo momento demandar seus recursos nos prazeres mundanos, provavelmente agora vai carecer de maneira renitente do necessário para o seu sustento. Isso é inevitável. Se foi autoritário, vai agora se defrontar talvez até no seu ambiente profissional com pessoas autoritárias que lhe exijam a todo momento que ele não pode dar. E nos diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o homem forja as suas próprias cadeias, somos nós. E diz ele, nós tecemos
fio a fio, desde que nascemos até quando desencarnamos, a rede do nosso destino. Lembrando, nós encarnamos por conta da necessidade do nosso espírito, chave no ar. Por vezes, passamos a vida vivendo, atendendo às comodidades da matéria, chave no peito. E nós nascemos nesta instância terrena para deixar a chavinha no ar. É simbólico. Mas quantas vezes eu mesmo não perguntei a mim se a chave estava no ar ou no B, porque muda a nossa existência. Quando eu vejo que o meu sofrimento, a minha aflição, não é fim, é meio. O nosso sofrimento é meio, não é fim. No livro Busca e Acharás tem uma página de Emmanuel que fala sobre o lado de luz. E ele diz que talvez nós pudéssemos ter como um expediente para melhor nos avaliarmos enquanto espíritos em processo de redenção, e que tudo tem um lado de luz. Por vezes nós é que não o distinguimos. Mas ele diz, solidão, repensar teus valores. Nos diz contratempo. Quem não os tem? A todo momento nós temos contratempos. E nos diz, Emmanuel, o lado de luz do contratempo pode ser um aviso benéfico. Alguma coisa pode estar fora do tempo ou fora da ordem. Avalie. Nos diz ele, contrariedades no cotidiano. Meus irmãos, contrariedades no cotidiano. Nos diz Emmanuel, opa, treino de paciência. Nós estamos numa escola onde temos que aprender a depurar o nosso espírito. A contrariedade, treino de paciência. É a tarefa do dia. É o treino de paciência. Nos diz ele ainda, adversários. E também quem não os tem. Nos diz Emmanuel, veja, o lado de luz do teu adversário. Ele é um fiscal que você precisa. Ele é um fiscal que você precisa. Está em busca de ver as tuas fragilidades. Perceba isso para você se fortalecer. Nos diz ainda, lar em discórdia. Meus amigos, lar em discórdia. Qual é o lado de luz do lar em discórdia? É a área onde o resgate está se dando. Porque é o primeiro lugar onde se encontram os afetos e os desafetos. Nos diz ele ainda, aquele parente complexo. E também quem não os tem, é a tua oportunidade de resgate. Aliás, diz André Luiz também em Agenda Cristã. A criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora. Gostar de quem se dá bem com a gente é fácil. Mas gostar daquele que de alguma forma nos exige, nos solicita, nos tira do conforto, é difícil. Mas a criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora. Nos diz ele ainda que quando nós temos a ingratidão, e quem não a tem? Seja de filho, seja de amigo, ingratidão. Nós temos que perceber que ali está também a oportunidade do esquecimento. E assim nós vamos sendo testados no nosso dia a dia. Mas também
O livro dos Espíritos nos diz, quando você é questionado, porque se a nossa herança pretérita não pode ser tão forte que influencie as nossas atitudes nesta existência, os Espíritos dizem, pode ser, mas não há, e o termo é esse, não há arrastamento irreversível, nada que a vontade não possa dar conta. E nós sabemos, temos o conhecimento, como é que transformamos em comportamento. Como é que eu saio do saber para o fazer? A vida toda eu vou estar à frente com esta dificuldade e com esta necessidade. O Raul Teixeira, no programa Vida e Valores, nos diz, olha, tem alguns expedientes que você pode usar para que transforme as tuas intenções de bem em bens. Diz ele, crie algumas obrigações pequenas que você possa dar conta, mas que sejam obrigações. E de repente, como você está obrigado, eu me obrigo hoje, me obrigo amanhã, me obrigo depois da manhã, e de repente, eu me acostumo. Porque a nossa transformação, ela não se dá em patamares. Ela se dá no milímetro de cada dia. E se nós pudermos estabelecer para nós mesmos passos que nós possamos dar, a pouco e pouco nós vamos vencendo o caminho. Mas, então, nascemos e estamos aqui vivendo por conta da necessidade do nosso espírito, e não por conta das facilidades que a matéria nos proporciona. E será que nós estamos preparados? Será que nós viemos, de alguma forma, com recursos que nos dêem suporte a tanta demanda de bem? Nós podemos pensar, puxa, e os meus talentos? E vamos ser perguntados sobre como os utilizamos. E nos percebemos nós, enquanto um ser absolutamente complexo. Se pensarmos nas três dimensões clássicas do homem, que é um ser psicossocial e ainda, como Joana de Ângeles faz, ajustarmos a este conjunto mais o ser espiritual, imaginemos, somos um ser biológico. Vejam os nossos talentos. Como ser biológico. Bem singelo que está à nossa vista hoje. Nós podemos ver até que andando. Todo mundo anda. Não é verdade. Nós estamos vendo. Todo mundo vê. Não é verdade. Nós estamos ouvindo. Todo mundo ouve. Não é verdade. Vejam os talentos que nós recebemos, porque também tem uma passagem no Evangelho, e eu a repito tanto que ela está montada na minha cabeça. Meus filhos não aguentam mais ouvir. Sempre lhes digo, o Evangelho nos diz que o homem sábio, para ser feliz, olha para baixo. O homem sábio, para ser feliz, olha para baixo. Vejam a riqueza que nós temos. Saindo desta dimensão biológica, pensamos em nós, então, neste ser social. Estudamos, temos conhecimento, temos família, temos amigos, temos relações, temos casa. E aí percebemos
que temos tarefas a cumprir, mas temos facilidades, que são os talentos que recebemos, e vamos ser questionados sobre os nossos talentos. Nos vai ser perguntado: o que fizestes com os talentos que eu te dei? E assim vamos seguindo a nossa existência nesta perspectiva que temos de cumprir a justiça divina. Lembro do caso inicial do Sr. Zimmer, 350 anos aguardando a oportunidade da sua redenção. É bem verdade que o caso dele era meio extremo, mas a oportunidade da reencarnação é por demais valiosa para que nós não aproveitemos, porque afinal de contas, como falou aquele menino no dia inicial do nosso grupo de estudo, o importante é aproveitar a vida. E esta deve ser a nossa preocupação. O importante é aproveitar a vida. E o que mais podemos fazer? Podemos nos perguntar se estamos conseguindo. Porque nós temos algumas facilidades, algumas concessões que não podemos descurar. Nós temos o tempo, porque Deus nos criou simples, nos oferece a angelitude e nos dá a possibilidade de nós gerenciarmos, administrarmos o nosso percurso. Somos nós que temos o controle do acelerador. E o tempo está à nossa disposição. E eu lembro sempre da parábola do servo vigilante, e confesso que me incomoda muito. Porque na parábola do servo vigilante, disse que o servo vigilante era aquele que está com a tarefa pronta quando o Senhor bate à sua porta. E nós nunca saberemos quando que ele virá bater. Razão pela qual nós temos que sempre estar com a nossa tarefa sendo realizada de maneira satisfatória, para que consigamos levar o nosso contributo à nossa redenção. Via de regra, nos nossos trabalhos mediúnicos, o que mais se vê são irmãos nossos já desencarnados que se dão conta de que não morreram, de que não existe morte. E nesta não existência de morte, o que mais desanima é não ter feito tanto quanto poderia, ter elaborado, ter realizado em prol do próximo. Como nos diz Chico Xavier, da morte a gente pode se safar diversas vezes, mas da vida, nunca. E aí, nesta perspectiva de estarmos com a tarefa pronta, fazermos o máximo possível para que a nossa mochilinha vá se organizando para o nosso retorno. Eu lembro muito de uma passagem também de Agenda Cristã, André Luiz, Chico Xavier, que ele trata dos nossos encontros. E ele diz que é muito perigoso nós temos a cabeça cheia de sonhos e as mãos vazias de obras. Pensemos no tempo que ainda nos resta e tentemos aproveitá-lo
como se fossem os nossos encontros. E ele diz: procura agir então para o outro enquanto você tem tempo. Mas ele distribua a tua luz enquanto você ainda tem alguma luz para distribuir. Diz ele: se integre no trabalho auxiliador enquanto os teus braços ainda se movimentam. Diz ele: dê as lições de vida que você possa dar enquanto o livro das provações ainda está em tuas mãos. Diz ele: conserte as relações destruídas, os desafetos estabelecidos, enquanto as pessoas estão convivendo consigo. Eu fico pensando nesta reflexão que podemos fazer, o quanto que nós temos de encontros, o quanto que nós temos de encontros. João dos Evangelhos nos diz que a nossa grande riqueza é o nosso hoje. O que nós temos para trabalhar é o nosso hoje. É o que está à nossa disposição. Tentemos, de alguma forma, fazer a reflexão sobre a nossa existência, utilizando um expediente facilitador que Raul Teixeira nos indicou para que nós criássemos as nossas obrigações pequenas, para que depois as transformássemos em hábitos e daí as adquiríssemos como valor para o nosso espírito, enquanto nós temos tempo. Lembro de alguns franciscos de Assis, o que dá nome à casa em que eu participo. Quando ele diz que é dando que se recebe, é por demais significativa esta expressão que atribui a Francisco de Assis. É dando que se recebe. E podemos fazer uma reflexão. É dando que se recebe. Receber é efeito. A causa é dando. E como não há efeito sem causa, como quero eu o efeito se não me disponho a dar causa? É dando que se recebe. Lembro de um outro, Francisco, por conta até dos tempos de escola, onde a gente era obrigado a decorar alguns trechos de autores que eram estudados, e este Otaviano. E ele dizia: quem passou pela vida em brancas nuvens, os mais experientes devem recordar. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não viu no fundo da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi o espectro do homem, não foi o homem que só passou pela vida, não viveu. E isso me remete à doutrina espírita. Aliás, só fui compreender estes versos quando conheci o Espiritismo e vi que é possível passar pela vida e não viver. Como diria o nosso estudante, passar pela vida e não aproveitá-la, tal qual o fez
Zimmer, que esperou 350 anos para uma reencarnação salvadora e teria dito: eu salvador de mim. Me lembro ainda de outro Francisco, este Lobo Costa. Talvez possamos pensar, para aquilatar as nossas aflições, como é que poderíamos avaliá-las? Será que teríamos um indicador de como estamos nos dando com as nossas aflições redentoras? Lembrem-se, bem-aventurados os aflitos, os que serão consolados. Lembrem-se, na terra todos sofrem. Sentem-se em tronos ou deitem-se sobre a palha. E mais, o sofrimento é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Voltando ao Francisco agora Lobo Costa, talvez ele possa nos fornecer um indicador para como é que estamos lidando nós com os nossos sofrimentos. Talvez a lágrima seja um bom indicador. Nos diz Francisco Lobo Costa, numa psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia dos Imortais, nos dizer: quando a luta te deixe em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem flores, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Nos diz ainda, quando a amargura te converte à vida, morrendo estranha e sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Nos diz, quando a prova te assaltos semelhantes, na dor de cenas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama, bendita seja a lágrima que vertas. Como, porém, nos dizer, caminhas na bondade, a que nobre esperemos e conjugas, muito mais do que as lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Meus amigos, que podemos nós esconder tantas lágrimas quanto necessário, que outras tantas choremos, até para entendermos a dor da existência de tantos que carecem. Outras tantas o perdemos, abraçando aqueles que nos negaram, e mais do que tudo, que a nossa fé nos forneça um expediente necessário para enxugarmos tantas lágrimas de tantos irmãos que muito mais do que nós carecem. Enquanto que Deus abençoe a todos. Obrigado.
gratidão pelas belas palavras. Quando você falava, eu lembrei de uma frase que dizia que a dor é um abraço apertadinho em nós. Nós temos sempre a oportunidade, em todos os instantes, aprender com as adversidades, e na vida coletiva a gente sempre vai ser lapidado pelo convívio das relações humanas. Brilhe a vossa luz diante do próximo. Este é o caminho da verdadeira vida. Vou convidar a todos para fazermos a nossa oração. Mas antes, porém, depois a gente vai dar um presente simbólico. Nós é que fazemos aniversário, a cada que faz o aniversário, mas o presente simbólico é para todos. Alguém vai levar o livro Rumos Libertadores. Você recebeu uma mensagem? Essa mensagem é a primeira mensagem que nós recebemos da nossa inauguração. E ao final dessa mensagem, ela tem um númerozinho. Então, aí nós faríamos. Não é o sorteio, a gente vai pedir um número assim para alguém, e esse número vai ser o contemplado. Então vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite em que aqui nos encontramos, com os corações em pulsação diferente, com alegrias múltiplas, neste dia tão importante, em que lembramos da Casa Espírita, da Sociedade Espírita, este ponto de luz para expressar os raios luminosos dos teus exemplos, a dissipar as nossas limitações, as nossas dificuldades, como aquele raio de luz que dissipa o mais denso nevoeiro. Queremos agradecer por esses ensinos luminosos, liberteiros e seguras, do caminho da redenção e da liberdade. Quando nos fala para vivermos no mundo sem sermos do mundo. Quando nos ensina que precisamos tomar a nossa cruz e seguir um caminho novo, aprendendo uma nova forma de caminhar. Quando nos promete um outro consolador em espírito e verdade, que o mundo ainda não conhece, mas que nós conhecemos aquele que os amamos e que nos fará lembrar todas as coisas que havíamos dito, nos atitando novas coisas, novos ensinamentos, para que no momento próprio recebêssemos a tua mensagem rediviva na doutrina espírita. Que os nossos corações possam não só sentir a tua presença, mas que possamos sentir o carinho da fraternidade, do amor de Deus nosso Pai, pela sua justiça, pela imparcialidade para com todos, em todas as circunstâncias. Apresentando-nos sempre a oportunidade do recomeço de um caminhar novo, a cada hora, a cada dia, a cada instante. Essa doutrina que nos preenche o coração,
que nos faz compreender as leis superiores da vida, entender a dor como um avanço aplicado de Deus em nós, através da resignação, do sentimento do coração. Muito obrigado, Jesus, porque o grande aniversário não é o da casa, mas é a mensagem redivida em nossos corações. E por isso a nossa gratidão. Estamos aqui aprendendo a caminhar juntos, cada um no seu compasso, de mãos dadas, na seara do bem, da boa nova. Muito obrigado, Jesus, pela bênção de mais este dia, e mais este ano, um ciclo de oportunidades, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, o número de uma 50 membros, 22. Quem tem a mensagem no verso 22? Olha só. Como libertadores, a coletaria da mineracia, né? Vamos aproveitar. Bom, agora nós teremos de praxe os passes. E depois dos passes, aquela conversa fraterna, né? No final, nos reencontrando, revendo amigos. Mais uma vez, agradecer de coração ao coral de Ildefonso Corrêa, esse trabalho maravilhoso que aquece os corações e faz vibrar em outro tom, em outro, como se diz assim, os mais antigos, em outro naipe, né? Em harmonia total. E agradecer mais uma vez, né, pelo carinho, a tua presença entre nós. Então, aqueles que desejarem, serão convidados para o passe.